Existem contradições na Bíblia? Não, a Bíblia inteira é coerente. Embora algumas passagens talvez pareçam contraditórias, em geral é possível entendê-las corretamente por se aplicar um ou mais dos seguintes princípios. 1. Analise o contexto. Fora do contexto, as palavras de qualquer autor podem parecer contraditórias. 2. Considere o ponto de vista do escritor bíblico. Pessoas podem descrever corretamente uma situação que presenciaram, mesmo sem usar as mesmas palavras ou incluir os mesmos detalhes. 3. Leve em consideração fatos históricos e costumes da época. 4. Perceba a diferença entre o uso figurado e o uso literal de uma palavra. 5. Reconheça que uma ação pode ser atribuída a alguém, mesmo que ele não a tenha feito pessoalmente. Por exemplo, num artigo sobre o Taj Mahal, a Enciclopédia Delta Universal diz que ele foi construído pelo imperador mogol Shah Jahan, mas ele não o construiu pessoalmente, pois o mesmo artigo acrescenta que foram empregados 20.000 homens na construção. 6. Use uma tradução da Bíblia que seja exata. 7. Não tente conciliar o que a Bíblia diz com ideias ou doutrinas religiosas equivocadas. Os exemplos a seguir mostram como esses princípios podem explicar algumas aparentes incoerências na Bíblia. Princípio 1. Contexto. Se Deus descansou no sétimo dia, como é que ele continua a trabalhar? De acordo com o contexto do relato de Gênesis sobre a criação, a declaração de que Deus passou a repousar no sétimo dia de toda a sua obra que fizera se refere especificamente à criação física em relação à terra. Gênesis 2, 2-4. No entanto, quando Jesus disse que Deus tem estado trabalhando até agora, ele não estava contradizendo o relato de Gênesis. Ele estava falando de outras obras de Deus. João 5,17. Essas obras incluem a inspiração da Bíblia e tudo o que ele faz para orientar e cuidar da humanidade. Princípios 2 e 3. Ponto de vista e fatos históricos. Onde Jesus curou o cego? O livro de Lucas diz que Jesus curou um cego quando estava chegando perto de Jericó, mas o relato paralelo de Mateus menciona 2 cegos e diz que o incidente ocorreu quando Jesus estava saindo de Jericó. Lucas 18, 35-43 e Mateus 20, 29-34. Esses 2 relatos, escritos de 2 pontos de vista diferentes, na verdade complementam um ao outro. Com respeito à quantidade de homens, Mateus foi mais específico ao dizer que eram 2, ao passo que Lucas citou apenas o homem com quem Jesus conversou. Quanto ao lugar, arqueólogos descobriram que, na época de Jesus, Jericó era uma cidade dupla, composta de uma cidade judaica antiga e, a menos de 2 quilômetros de distância, uma cidade romana mais nova. Quando curou os cegos, é possível que Jesus estivesse entre as 2 cidades. Princípio 4. Termos figurados e literais. A terra vai ser destruída? Em Eclesiastes 1:4, a Bíblia diz que a terra permanece por tempo indefinido, o que para alguns aparentemente entra em conflito com a declaração de que a terra será destruída. 2 Pedro 3:10. Na Bíblia, porém, a palavra terra é usada tanto de modo literal, referindo-se ao nosso planeta, como em sentido figurado, referindo-se às pessoas que vivem nela. Gênesis 1:1 e 11:1. Ao dizer que a terra será destruída, 2 Pedro 3,10 não se refere à destruição do nosso planeta, mas sim à destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3,7. Princípio 5. Ações atribuídas a outros. Em Cafarnaum, quem apresentou o pedido do centurião a Jesus? Mateus 8, 5 e 6 diz que o próprio centurião, oficial do exército, foi falar com Jesus, ao passo que Lucas 7:3 diz que o centurião enviou anciãos dos judeus para apresentar seu pedido. Essa aparente contradição bíblica pode ser entendida da seguinte forma: o pedido foi originalmente feito pelo oficial do exército, mas ele enviou anciãos como seus representantes. Princípio 6. Tradução exata. Todos nós somos pecadores? A Bíblia ensina que todos nós herdamos o pecado do primeiro homem, Adão. Romanos 5:12. Algumas traduções da Bíblia parecem contradizer isso quando dizem que uma pessoa boa não peca. 1 João 3:6, Almeida, Revista e Corrigida, e Centro Bíblico Católico. Mas, no idioma original,
O verbo grego para pecar, em 1 João 3,6, está no tempo presente, o que nesse idioma normalmente indica uma ação contínua. Existe uma diferença entre o pecado herdado, que não podemos evitar, e a prática deliberada e contínua da desobediência às leis de Deus. Assim, algumas traduções evitam essa contradição por corretamente usar expressões como não pratica o pecado ou não continua pecando. Tradução do Novo Mundo e Bíblia na linguagem de hoje. Espero que nosso conteúdo tenha ajudado você em sua jornada no conhecimento da Palavra de Deus. Visite nosso site www.maisdabibliahoje.com, onde você encontrará estudos e conteúdo para seu crescimento espiritual. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e Vamos Jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, gincanas bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.